Olá, tudo bem? Quero te contar uma história. Não é uma história de uma estrela, um atleta famoso não, mas a minha, tá? Uma história de um professor normal, uma criança normal, que vivia soltando pipa, descalço na rua, jogando bete, bolinha de gude, uma vida tranquila. E chegou a ser professor na escola onde que eu estudava. E aí, nessa jornada, eu tive um convite que foi para mim trocar de sala, isso de quarto para quinta série. E aí foi difícil, que eu cheguei lá, ninguém conhecia ninguém. E aí passou um pouco, teve o dia da leitura. Todo mundo lia uma vez e ia chegar a minha vez, e agora? E aí eu peguei, fui e acabou que eu consegui ler, a sala até bateu palma para mim. Mas também eu tive outros desafios. Aula de natação, judô, karatê. Na natação eu tinha que nadar. A hora que o professor viu, falou assim: esse aí não nada nunca. E aí mesmo assim eu consegui aprender. Felizmente no final já não tinha mais a natação, eu tive que aprender a nadar borboleta praticamente sozinho. O judô tinha que pular alto e assim muitos não conseguiam. Para mim, quando eu era criança e pequeno, a altura era muito alta. Mas hoje eu sei que não era tanto assim, mas era um desafio grande para mim. No karatê a gente tinha um desafio, você tinha que fazer o golpe e não acertar. Era um estilo que o nosso professor tinha, e a gente aprendeu muita coisa lá, muita coisa de valores. E esse aprendizado faz com que a gente traga isso até o final da vida, porque o mundo que a gente tem pertinho, o mundo lá do meu bairro, tudo quietinho ali, era muito bom, eu não queria sair dali. Mas só que você vê que vai aos poucos, você tem que encontrar. Mas eu tive muitas pessoas que eu aprendi com elas. Eu tive um aluno que eu fui para dar aula em uma cidade, e aí o menino jogava dama melhor do que eu. Para aprender dama também foi um pintor que me ensinou. Então assim, várias coisas que você vai encontrando, pessoas que te ajudam. Os meus professores, eu tive a oportunidade de entregar o meu convite de formatura de educação física para o meu professor de educação física. Muito importante para mim. Na natação, as pessoas me ensinavam e eu passei que ali eu comecei a dar aula, ajudar os outros a fazer. Então foi muito importante para mim. Só que aí depois você vem e você acaba enfrentando os desafios da vida. E aí nós tivemos uma gincana na cidade, da cidade inteira. Nós colocamos 24 pessoas dentro de um Fusca. E assim, então, essas vivências são interessantes e ela faz você crescer. Porque quando você vivencia, é totalmente diferente. Então aí eu comecei a trabalhar. Você vai crescendo, né? Então eu fui para ser professor de natação, porque foi por isso que eu fiz educação física. E dei aula num clube, árbitro de futebol e eventos. Mas isso aí foi gostoso, porque a gente era jovem, tranquilo, mas cada vez aprendendo mais. Mas agora, como professor, você disputar é difícil. E aí eu peguei, era professor de uma escola, fui para disputar um torneio. O cara não era formado nem nada, mas ex-aluno, então todo mundo tem ali, né? Qualquer um é técnico de futebol. E o cara falou: deixa ele jogar, ele é um pouco fora da idade. Não, que isso, tudo bem. Perdi até. Então assim, aí você vai aprendendo como é que é. Só que aí eu fui vendo que eu, professor e técnico, era muito difícil. Porque eu tenho dificuldade de falar para aquele aluno: não, olha, aquele aluno é melhor que você, então ele vai jogar e você não. Eu tenho essa dificuldade. Por quê? Porque eu sou professor. E o professor, ele tem que ensinar todos os alunos. Não dá para você escolher qual que você vai investir mais. O técnico não. O técnico ele tem que separar. Não dá para ele, o menino ser bom de goleiro e você falar para ele que ele fala que quer jogar na linha e você não. Se ele é goleiro, você tem que ir toda a artimanha e colocar ele no gol. Então, o técnico ele direciona muito. E aí, o professor não. Ele faz o aluno. E aí, enquanto eu estava muito bem.
Mas veio um momento difícil, uma tragédia que aconteceu com a gente, na família e tudo, e eu me vi desempregado. Graças a Deus tinha família, não ia passar necessidade em nada não, mas você com uma certa idade, o desemprego é muito difícil. Mas com o diploma na mão, fica mais fácil. Então eu fui fazer o que eu sei fazer. Eu dei aula de natação a R$10 por mês e tinha gente que não pagava. Eu fui para dar aula numa escola, 8 aulas por semana, 3 vezes na semana eu tinha que ir na escola. Mas eu aprendi muito com isso. E eu consegui dar essas aulas, porque o dinheiro não era tão importante. O importante era eu dar aula. E a experiência que você leva disso é que é importante, porque eu consegui fazer torneios de natação, gincanas, eventos nas escolas. E aí eu fui crescendo com isso. E aí eu fui chamado para ser professor no clube onde que eu aprendi a nadar, já contratado. O campeonato de futebol, eu voltei lá. Ganhei com 2 escolas, campeã, e uma eu fui vice. Então assim, eu aprendi, e aí eu, sendo professor, eu consegui ganhar. Difícil, ensinando os alunos que ele não tinha que preocupar quem estava do lado de lá, como meu pai dizia. E assim, mesmo sabendo que tinha erros e tudo, eles tinham uma escolha, ou ele joga ou ele não joga. E menino não quer saber, ele quer jogar. E aí nós ganhamos assim mesmo, então foi divertido. Passou agora a eu ter uma condição mais de diversão, porque eu sabia o que eu estava fazendo. Então, na hora que eu voltei dessa experiência, hoje eu sou um professor que já consigo dominar, fazer a gestão dessa situação. Mesmo sabendo que, se for para mim decidir que um aluno é melhor do que o outro, não vai me fazer bem. É lógico, existem os torneios aqui dali de escola que você tem que fazer, mas é bem diferente. E os desafios continuam. Só que o desafio meu agora é trabalhar a educação física na área de linguagem. Então, para mim, foi muito bom, porque agora o desafio é toda semana, é direto, porque os alunos agora eu posso ensinar todo mundo junto. Mostrar para ele o que é competição, mas também o que é empatia, o que é colaboração, mostrar para ele o que é respeito. Isso tudo o esporte nos dá. E no esporte você não tem segunda chance. Então você vai bater um pênalti, errou, não tem como voltar. E isso é a magia de você ser professor, de saber ir lá pegar a mão do seu aluno e falar assim, tudo bem, foi assim, agora vai ter outro pênalti, aqui não vai voltar mais, mas existirão outros. Então, ser professor, para mim, é um prazer, é o que eu gosto, é o que eu sei fazer. Então eu não sou técnico, eu não estou lá para fazer o melhor atleta, o melhor time, mas para fazer cidadãos, ajudar as pessoas a se encontrarem e a viver. Isso é o que eu aprendi da vida e que a vida me trouxe, porque eu estudei, fui atrás e eu sou realizado. E você? A sua história também te motiva alguma coisa? O que você aprendeu de quando criança que você traz até hoje? É hora de você pensar que essa história também possa te ajudar, assim como também me ajudou. E eu tenho um caminho para seguir. Por isso que eu estou fazendo essa reflexão hoje, porque eu tenho um passo bem grande para dar. E isso, tudo que me trouxe até aqui, serviu para eu chegar aqui. E eu vou precisar de mais para dar o segundo passo. E você? A sua história também pode te ajudar. Tenta fazer essa reflexão. Veja como que eu vivi. Veja como que você vive. Isso te ajuda, te fortalece. Valeu, hein?